Muito prazer, eu sou a Fran, meu nome na verdade é Marie-Françoise, eu sou belga, e como o nome é muito complicado, acaba que todo mundo me chama de Fran, que é mais fácil. Bom, então hoje eu vim conversar com vocês sobre o etarismo no mercado de trabalho, mas antes eu queria contar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, puxa, a pessoa trabalha com diversidade etária, o que é isso, né? Nunca ouvi falar que alguém trabalhasse com diversidade etária, né? Então, na verdade, eu sou psicóloga e aí, logo no segundo ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar na área de recursos humanos e logo meu primeiro projeto foi um programa de preparação para aposentadoria num banco, né? Então, quando eu comecei já a minha trajetória na área de recursos humanos, eu já tive um primeiro contato com essa questão etária, né? Então, na área de recursos humanos, a gente tem muitos marcadores etários, né? Você tem uma idade para entrar na organização, você tem uma idade para ser promovido, uma idade para ser transferido, uma idade para ser desligado. Normalmente você tem vários marcadores etários. E aquilo me incomodava muito, né? Então, por exemplo, para a gente contratar um caixa, a idade máxima era, aqui eu vou chutar porque eu não lembro, faz muito tempo, foi em 84 que eu comecei, mas um caixa tinha que ter 30 anos de idade, no máximo. E eu falava, puxa vida, mas por que um caixa tem que ter no máximo 30 anos? Por que um caixa não pode ter 40? Né? Qual é a diferença? Né? Qual é o sentido disso? Né? E aí ninguém sabia explicar, porque era assim e pronto, né? Como várias coisas que acontecem na vida e nas organizações, as coisas são assim porque são assim, ninguém questiona e continuam sendo assim, né? E com preconceito é isso que acontece. Bom, mas aí eu me tornei headhunter depois de um tempo, e aí os marcadores etários são piores ainda, porque quando a gente trabalha com o hunting é quando você vai selecionar pessoas para organizações, né? Então era uma consultora que selecionava pessoas para organizações. Ali a coisa era mais complicada ainda, porque era assim, um gerente de produto com experiência em biscoito que fala inglês e que tem no máximo 28 anos, né? Então, o perfil que vinha era um perfil super detalhado, de um superman ou uma superwoman, que tinha que ter no máximo 28 anos, no máximo 30 anos, no máximo 35 anos. E por mais que eu discutisse isso com os meus clientes, eram meus clientes e pronto, a coisa é assim porque é assim, sempre foi assim. Aí, depois de um tempo, né, eu fiz meu MBA na área de recursos humanos, depois eu comecei a dar aula, eu fui fazer meu mestrado, e no mestrado, uma das matérias era diversidade. E dentro dessa matéria diversidade, a gente tinha um dos pilares da diversidade era a diversidade etária, que eu nem sabia que existia um pilar da diversidade, que era a diversidade etária. Para mim, diversidade era gênero, pessoas com deficiência. E aqui a gente está falando de 2012, tá? Para vocês poderem se situar. Mas aí, quando eu comecei a estudar essa parte da diversidade, eu vi que tinha mais uma coisa dentro, que era o etarismo, que era o preconceito de idade. E aí eu falei, puxa vida, é isso. É nisso que eu venho esbarrando a minha vida inteira, principalmente na minha vida profissional, e eu não sabia que era possível estudar isso, né? E tinha muitos trabalhos, aqui no Brasil tinha assim uma coisa ou outra, tinha muito pouca coisa voltada para o etarismo, né, dentro dessa questão da diversidade etária. Então foi aí, por isso que eu fui parar nessa área, né? Então, como recursos humanos, eu falei, puxa, recursos humanos mais diversidade etária, eu consigo fazer um trabalho interessante dentro das organizações, uma coisa diferente. E é isso que eu faço hoje. Eu sou consultora nessa área, né, diversidade etária e recursos humanos, e eu implanto programas de diversidade etária, né? Normalmente eu trabalho com projetos voltados para essa área, inserção de 50 a mais, pessoas com mais de 50 anos nas empresas, esse tipo de coisa. E também transição de carreira com pessoas acima de 50 anos que, de repente, resolvem que querem se reinventar, que querem fazer alguma outra coisa da vida, que querem buscar propósito, enfim. Isso tem acontecido bastante. Hoje eu trabalho com isso, eu sou consultora, eu tenho a minha consultoria e dou aula também. E faço palestras e escrevi esse livro que a gente vai sortear depois.
etarismo um novo nome para um velho preconceito, né? Porque é um preconceito antigo, só que a gente não sabia nomear, né? Quando eu comecei a ter contato com ele, eu não sabia que existia esse preconceito. Muito bem, então, etarismo, na verdade, é uma intolerância relacionada com a idade, com conotações semelhantes ao racismo e sexismo. Nossa, parece uma coisa... Uau, né? Como assim? Uma coisa tão séria, mas né? Porque é uma coisa muito, muito forte dentro da nossa sociedade, e vocês já vão entender por quê. Robert Palmer, que foi um estudante desse assunto, um estudioso desse assunto, ele ampliou esse termo para um preconceito ou discriminação contra ou a favor de um grupo etário. Ou seja, esse preconceito ele pode existir tanto com relação a pessoas mais velhas como pessoas mais jovens, né? E eu me identifiquei muito, porque na minha trajetória, eu fui promovida muito cedo, eu era mais nova que os meus pares, que meus funcionários, fui a primeira chefe, primeira gerente, enfim. Então, isso acaba atraindo olhares estranhos dentro da organização, você acaba sofrendo preconceito, porque você não passa credibilidade porque você é jovem demais para assumir determinadas funções, né? Então, por isso que eu digo que o preconceito ele pode atingir tanto pessoas mais novas como pessoas mais velhas, e essa definição do Palmer é a que eu gosto mais. Muito bem, então, a partir do meu mestrado, eu resolvi realmente assumir esse ativismo, essa bandeira contra o etarismo, uso muito esse hashtag contra o etarismo. O etarismo ele pode ser chamado de ageísmo, idadismo, preconceito etário, ou até de velhofobia, quando ele é direcionado somente contra pessoas mais velhas. Para vocês terem uma ideia como uma coisa é séria, saiu um relatório da ONU em 2021, com uma entrevista feita com entrevistas feitas com 83 mil pessoas, coletadas em 57 países, que revelaram que um em cada 2 indivíduos discrimina pessoas idosas. Então, isso é muito sério, né? Não é uma brincadeira. A gente está falando de uma coisa que é global, não é uma coisa brasileira, né? Quando que o etarismo começa? Se vocês pararem para pensar, já desde criança, a gente pode desenvolver estereótipos negativos sobre idosos, na mesma época em que a gente desenvolve estereótipos sobre raça e sexo. Contos de fada, novelas, propaganda, como que eles normalmente mostram o idoso, né? É uma pessoa ranzinza, dependente, atrapalhada, frágil, doente. Então, a Meryl Streep até falou que depois dos 40 anos, ela começou a ser chamada para fazer papel de bruxa só, né? No cinema. Então, ela começou a ficar muito preocupada, porque ela falou, o que acontece? Né? E eu, quando era pequena, tenho aqui uma história que eu acho que é bacana contar para vocês. Como eu falei para vocês, minha família é belga, né? A gente morava numa cidade pequena do interior, então todo mundo na minha família tinha cabelos loiros e olhos azuis, né? E a gente estava numa cidade pequena e eu estudava num grupo escolar. E aí, logo no começo que eu entrei nesse grupo escolar, eu fui cercada por várias crianças que começaram a me chamar de velha. E aí eu perguntei, mas o que acontece? Por que velha? Não, porque você tem cabelo branco. Né? E eu, até então, nunca tinha percebido que eu tinha cabelo branco, né? Que eu tinha cabelo loiro, até porque na minha casa todo mundo tinha. E aí era uma coisa assim, eu sofri meio que um bullying, né? A gente chamaria isso de bullying hoje, porque a molecada todo dia ficava velha, velha, né? E aí, mas para vocês verem o que acontece na cabeça de uma criança, um dia eu me tranquei no quarto e cortei todo o meu cabelo. E foi aí que a minha mãe descobriu que eu estava sofrendo um certo bullying na escola, enfim, tentou conversar comigo e tal. Só que assim, eu não tinha contato com pessoas mais velhas, né? Meus avós moravam fora do Brasil, a gente não tinha essas facilidades de hoje, né? Que a gente tem pelas redes e tudo mais, né? Então, eu tinha um contato distante. E aí, como que se forma? O que se forma na cabeça de uma criança? Né? Que velho não é bacana, não é uma coisa boa você ser velho. Né? Já que está todo mundo, né, te excluindo do grupo porque você é velho, né? Então, tem alguma coisa errada com essa caracterização. Então, essa foi a primeira, vamos dizer, talvez a primeira
assim, a primeira crise que eu passei com relação a isso. Mas eu acho que comprova muito essa coisa de quando que o etarismo começa, né? Aonde ele começa? Ele começa dentro de casa. Só que envelhecer é uma coisa que acontece com a gente desde o dia que a gente nasce, né? Se você nasceu, você já começa a envelhecer. Só que é diferente você envelhecer de você ser considerado ou sentir-se velho, né? Isso não tem a ver com idade, é uma coisa interna de cada um de nós, né? O que pode acontecer, de repente, é você sentir um desconforto, sentir uma alienação, se sentir invisível, começar a perceber alguns limites, fragilidades. A questão financeira começa a ficar mais preocupante, perdas. E o medo do desconhecido e da morte, né? Porque nós somos seres controladores, a gente quer controlar tudo, né? Então a gente tem muito receio dessas coisas, né? E isso está ligado à nossa velhice. Para as mulheres, a coisa ainda é mais complicada, né? Se vocês pensarem na nossa sociedade, beleza igual juventude. Então, a gente encontra mais, as mulheres encontram mais dificuldades com relação ao etarismo, né? Porque você tem a intersecção de outros fatores. O racismo, né? Quando a mulher negra, ou o sexismo, pelo simples fato de ser mulher, e isso pode fazer com que a mulher tenha passe por este processo, que é o age shaming, que é a vergonha de envelhecer, né? Então, às vezes, as mulheres não querem dizer quantos anos elas têm. Eu tenho 59 anos. E muita gente fala assim, aí eu não falo minha idade de jeito nenhum, eu não conto quantos anos eu tenho, porque é uma vergonha, uma coisa que eu não posso controlar, que é uma coisa absurda, né? Mas isso acontece e é muito comum, inclusive. Então, age shaming é a nossa vergonha de envelhecer. Como que isso se manifesta, né? Você começa a ser alvo de piadas, não te convidam para um happy hour, né? Alguém comenta que você já não tem idade para usar salto, usar mini saia, usar decote, usar biquíni, sei lá, qualquer coisa que você não possa fazer porque você já passou da idade, né? Ou no mercado de trabalho, que não tem vaga para você, né? Você começa a perceber que você é carta fora do baralho simplesmente porque você já tem mais de 50, às vezes até de 40 anos, né? Ou 60, a coisa só vai complicando, né? E as pessoas têm muito... Quem trabalha em organizações, quem tem uma trajetória, né, que normalmente é uma trajetória que vem num crescente, vamos pensar numa curva normal, né? Você tem uma trajetória que vai crescendo, de repente você perde o seu emprego com 45, 50 anos, você não volta para o mercado formal. É muito difícil, né? Hoje você tem algumas empresas, por exemplo, eu trabalho com programas de inserção de pessoas 50 a mais em organizações, mas ainda são poucas as empresas que fazem isso, né? Porque existe um preconceito, né? E com as mulheres ainda é pior, porque homem grisalho é charmoso, mulher grisalha nem sempre, né? Hoje, com a pandemia, isso mudou, graças a Deus, né? As mulheres estão podendo grisalhar em paz. Mas até então era meio complicado, né? Não é à toa que o Brasil é campeão de cirurgia plástica, procedimentos estéticos e tudo mais, né? Porque essa coisa de se manter jovem, principalmente para o mercado de trabalho, para você aparentar ter menos idade do que você tem. Quando eu mostro isso, né, muitas vezes em empresa, e a gente faz aqueles Mentimeter, né, no celular, eu pergunto, quem você contrataria para analista financeiro? A pessoa de cima ou a pessoa de baixo? Né? O que vocês acham que dá? Eu vou dizer que mais de 90% dá o de baixo. Porque existe um estereótipo que diz que você, com cabelos brancos, não pode ser analista. Se você já não está num cargo de gestão de pessoas, tem alguma coisa esquisita, né? Então, são estereótipos, são os preconceitos que estão aí no mercado de trabalho, né? Então, eu tenho sido chamada por algumas empresas que querem abrir frentes para trazer pessoas para cargos de analista, por exemplo, com mais de 50 anos e que estão encontrando resistências com os gestores.
os gerentes, os diretores. Como assim trazer uma pessoa acima de 50 anos para ser analista? Né? Um dos culpados disso é o que nós chamamos de normas de idade da organização. Né? O que são as normas de idade? Eu não sei se vocês aqui, alguém trabalha em empresa ou já trabalhou, mas normalmente numa empresa, você tem, por nível hierárquico, você tem faixas etárias. Né? Então, normalmente um gerente nessa empresa tem em torno de 40 anos. O que significa isso na prática? Na prática é que se você quiser trazer alguém de 65, vai todo mundo olhar estranho. Tanto quem está acima, como quem está abaixo, como quem está do lado. Se você quiser trazer alguém de 28, todo mundo vai olhar estranho. Né? Independente da posição que essa pessoa tiver. Então, são as normas de idade. Não está escrito em lugar nenhum, mas elas acontecem dentro das organizações. Quais são os principais alimentos do etarismo nas organizações? Então, o primeiro ponto é idade versus talento. Né? Então, naquele caso que eu mostrei do analista financeiro, é uma ilustração disso. Então, eu acho que uma pessoa mais velha, né, se ela tem talento, ela já está num determinado nível hierárquico. Se ela não está, é porque ela não tem o tal do talento, o potencial. Né? A outra coisa é idade versus capacidade cognitiva. Né? Muitos questionamentos giram em torno de como se essa pessoa vai ter condições de aprender ainda, né? Apesar de ter tal idade. Então, que é uma besteira, que é uma coisa que já está comprovado em vários estudos, que a gente aprende a vida inteira, basta a gente querer, né? Mas existe esse estereótipo dentro das organizações, de algumas, né? Um outro ponto é a idade versus desenvoltura com recursos tecnológicos. E aí eu brinco que nós aprendemos a lidar com tecnologia como nós aprendemos uma segunda língua. É diferente, logicamente, de uma pessoa mais jovem que, quando nasceu, já tinha tudo, já tinha celular, já tinha iPad, já tinha tudo isso na mão. Né? Então, óbvio que essas pessoas mais jovens têm mais desenvoltura, mas não significa que as pessoas mais velhas não tenham, né? Tanto que a gente está aqui fazendo uma reunião que está sendo mostrada, né, para outras pessoas fora dessa sala, a gente consegue lidar com várias tecnologias, né? A pandemia ela mostrou isso, que a gente conseguiu sim, quem não lidava teve que aprender um pouco na marra, mas aprendeu a lidar com tecnologias, né? Um outro ponto é a idade versus capacidade produtiva. Puxa vida, será que a pessoa mais velha tem condições de produzir? Vai produzir o quanto a gente precisa? Então, esse é um outro aspecto questionado. Né? Idade versus salário. Como eu falei para vocês, né, normalmente, você vem num crescente, o seu salário vem junto também. Né? Espera-se, né? Só que, o que acontece? Muitas vezes, aquela pessoa que eu comentei com vocês, que, sei lá, perdeu o emprego com 45 anos, né? E de repente está tentando voltar para o mercado de trabalho, muitas vezes essa pessoa já está atuando com consultoria, já está fazendo outras coisas, e surge uma oportunidade, vamos dizer que ela quer voltar para esse mercado formal, que eu também vou comentar isso daqui a pouco, mas surge uma oportunidade de trabalho. Essa pessoa muitas vezes não quer voltar a trabalhar num esquema de 8 horas, né? Prefere até trabalhar, sei lá, meio período, ou 4 dias na semana, ganhar menos, trabalhar de um jeito diferente. Só que as empresas, elas são muito quadradinhas, né? Elas querem encaixar todo mundo dentro da mesma forma. Então, por isso, acaba sendo muitas vezes um pouco difícil, porque a pessoa saiu com um salário, sei lá, de 10 e a vaga que a empresa tem é de 3, né? Então, é bem complicado. Idade versus saúde, aqui a gente tem dois pontos que são importantes, relevantes da gente falar. O receio de que a pessoa mais velha fique, vamos dizer, mais doente, mais vezes, vamos dizer, né, tenha problemas de saúde. E a questão da assistência médica, né, que no Brasil é um absurdo o valor da assistência médica, e quanto mais velho você fica. Depois dos 50, quando eu cheguei nos 59, deu um salto, né, o preço da assistência médica. É isso, né? Então, muitas empresas acham que é uma carga muito grande trazer pessoas mais velhas. Ou seja, pessoas mais velhas normalmente têm que empreender ou têm que pensar que
o mercado de trabalho, o trabalho é uma coisa e emprego é outra, né? O que eu vejo na maioria das pessoas acima de 50 anos é que essas pessoas elas trabalham com projetos, trabalham com consultoria, dão aula, fazem várias coisas, né? Mas não estão empregados em uma empresa, porque o mercado de trabalho é muito etarista, é muito preconceituoso. E aí, um dos trabalhos, né, que a gente faz é esse de fomentar a diversidade etária dentro das organizações, porque a diversidade etária ela alimenta o conflito construtivo, né? O conflito ele pode e deve ser construtivo, e ele aumenta o repertório comportamental de todo mundo, né? Tanto dos mais jovens como dos mais velhos. Então, tem vários estudos que mostram que quando a gente trabalha com times intergeracionais, a gente tem aumento de produtividade, aumento de engajamento, que mais? Inovação, muita criatividade, inovação, né? E não só isso, os clientes, os nossos clientes, eles têm todas as faixas etárias. Então, a gente deveria ter pessoas representadas dentro das organizações, né, para que que as organizações consigam conversar com esse público, né? Então, assim, esse tem sido um argumento muito grande junto das empresas, porque a gente percebe que essa invisibilidade, essa grande reclamação de invisibilidade das pessoas 50 a mais, que aparece em várias pesquisas e tudo, ela está relacionada com o fato de você não ter representatividade dentro da organização. Então, você não tem alguém pensando no seu cliente 50 a mais, pensando em produtos, em serviços, em como atender essas pessoas. E isso se traduz, inclusive, em embalagens, né? Se vocês forem olhar, se alguém for tentar ler uma embalagem de sei lá, um shampoo, alguma coisa para passar no cabelo dentro do banho, sem óculos, é a coisa mais difícil do mundo, porque você não vai enxergar o que está ali, até com óculos. Cardápios de restaurantes, né, que vem com a letrinha muito pequena. Então, assim, são várias coisas, né, no varejo, na moda. Então, no livro que a gente vai sortear, eu falo de todas essas manifestações de etarismo na nossa sociedade. Então, o etarismo nos esportes, né, que a gente acha que uma pessoa, quando chega numa determinada idade, ela tem que parar, né? Tem que parar de fazer esportes, por exemplo, né? E as redes sociais são muito críticas com as pessoas, né? Então, vamos dizer, no futebol, né? Se tem um técnico mais velho, acontece alguma coisa, né? Porque tá velho, porque não sei o quê, tem que trocar, porque, né? Não é assim? Então, as críticas, normalmente, elas vêm carimbadas com a questão etária. Hoje mesmo eu publiquei no meu LinkedIn uma coisa que eu achei super interessante, que foi um editorial do Washington Post sobre os políticos americanos, né? Porque o Trump foi com 71 anos que ele foi eleito presidente, e o atual, o Biden, foi com 76. E aí tem 1000 críticas, né, relacionadas à idade. E aí eu fiz um paralelo, eu fui procurar a idade dos nossos candidatos, que também são, em sua maioria, 50 a mais. Mas, assim, é difícil você considerar a idade por si como um único fator, né? Normalmente você tem que pensar na intersecção dos fatores, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma análise de políticos por conta da idade, não faz muito sentido, né? E isso, na verdade, esse tipo de questionamento só aumenta o etarismo na nossa sociedade, eu acho, né? Mas, enfim, e isso acaba repercutindo nas organizações e tudo mais, né? A gente tem tido várias discussões com relação a essa questão do etarismo aí em vários fóruns, tem sido muito interessante. E aí, assim, quando a gente conversa, né, com pessoas que estão em transição de carreira, ou pessoas que têm mais de 50 anos e que querem se reinventar, ou que querem voltar para o mercado de trabalho, a gente insiste muito na questão do lifelong learning, né, que eu preciso estudar a minha vida inteira, eu preciso me atualizar o tempo inteiro. Isso é fundamental
né, para eu me manter empregável, né, ou enfim, de uma forma que eu consiga trabalho, né? Não só isso também, né, gente? Eu acho que para você continuar a ser uma pessoa interessante também é importante você não parar de aprender nunca, né? Então, o que é interessante é você se aprofundar num tema para ter consistência, né? Se atualizar, mas com qualidade, porque hoje em dia a gente tem tanta informação, a gente tem tanta coisa correndo solta, né, na internet e tudo mais, que se a gente não separar o joio do trigo, a gente também pode estar se atualizando com coisas que não têm qualidade, né? Então tem que fazer uma curadoria muito boa. A gente tem que ter curiosidade para ampliar nosso repertório, questionar paradigma, gerar experimentações, isso é muito importante, e desafiar-se com novos conhecimentos, né? O tempo inteiro eu fico pensando como que eu posso fazer para furar a bolha, né? Para ir para um ambiente que eu não conheço, para pensar em coisas diferentes, para conhecer pessoas de fora do meu meio, né? Enfim, eu acho que isso é muito bacana para a gente pensar além do que a gente costuma, né? Além do normal, vamos dizer assim, né? E aí aqui eu coloquei algumas referências, né, para vocês. Então, tem o livro do Palmore, tem um livro que chama Idadismo, que é muito bom, do professor Egídio Dória. Tem esse meu, que eu coloquei aqui, tem alguns TEDs, a gente tem séries, a gente tem filme, O Senhor Estagiário, que talvez vocês tenham visto, que é um clássico aí quando a gente fala em integração, né, de gerações. É? Com o De Niro, isso. A gente tem esse Grace and Frank na Netflix também, que é uma série muito legal também, que é voltado para isso. E como essa tem várias outras, né? Estou vendo uma que chama Júlia também, que é bem interessante, que está na HBO. Enfim, tem muitas séries agora que estão abordando essa questão da integração de gerações e tudo mais, né? A Maturi é uma das consultorias para as quais eu presto serviço. Eles têm um canal no YouTube, eles têm blog, também é bem interessante para quem quiser saber um pouco mais, né? Eu tenho um blog que é o Etarismo com BR. Enfim, tem muita coisa para quem quiser saber, para quem quiser pesquisar. E eu estou no Instagram, no LinkedIn, como Fran Winandi, então também sempre que precisarem de alguma coisa e tal, enfim, é meu tema, eu gosto e eu estou super à disposição. Muito obrigado, Fran. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição, tá? Obrigada.